É necessário alguma evidência extraordinária para se crer em Deus? Muitos ateus falam que se Deus aparecesse para eles ou que a ciência provasse a existência de Deus, eles no caso acreditariam em Deus. Nós já provamos aqui em outro vídeo sobre a questão do cientificismo, onde diz que as pessoas só acreditariam em Deus se a ciência pudesse provar. Mas já provamos aqui no vídeo que esse argumento é um blefe e já foi refutado sobre a questão do cientificismo. Neste vídeo vamos falar um pouco da evidência extraordinária para a existência de Deus. A evidência extraordinária seria algo concreto ou seria apenas uma falácia de muitos ateus? Vamos debater isso neste vídeo. Antes peço que você deixe o seu like, curte, comente e compartilha para dar mais engajamento para que esse vídeo possa ser distribuído e entregue para mais pessoas. Então vamos falar sobre a evidência do extraordinário. Essa grande falácia dos ateus. Muitos ateus pensam que é necessário evidências extraordinárias para crer em Deus. Muitos por aí dizem que creriam se Deus ou um anjo, conforme outras versões, aparecessem diante deles fisicamente. Nós já vimos que isso é um blefe, porque mesmo se isso acontecesse, eles continuariam descrevendo do mesmo jeito. Essas mesmas pessoas que dizem que creriam se visse um ser transcendental pessoalmente, são as mesmas que acusam de alucinação e delírio aquelas outras que afirmam terem visto de fato um anjo pessoalmente. Ou seja, mesmo que esses ateus vejam um anjo, eles não creriam na existência do anjo, mas pensariam que se trata de alguma alucinação ou algo do tipo. Logo, o desafio do ateu, no fundo, não passa de um blefe. Mas há outro problema com a tese da evidência extraordinária. Isso porque, em primeiro lugar, ela parte do princípio do que Deus quer se mostrar pessoalmente a todo mundo. E então, se não o vemos, é porque ele não existe. Porém, quem disse que Deus iria querer aparecer a todos desse jeito? De onde alguns ateus tiraram a ideia de que Deus é obrigado a se mostrar dessa forma? E se Deus simplesmente tivesse boas razões para não querer aparecer tão abertamente desse jeito? Se Deus aparecesse a todo mundo dessa forma tão extraordinária, ninguém poderia honestamente decidir crer ou não crer. Essa decisão estaria pré-determinada, pois seria na prática impossível não crer. O livre-arbítrio do homem seria violado, e este não é o modus operandi da atuação divina. Deus não costuma violentar o livre-arbítrio de suas criaturas. Se Deus existe, ele vai se revelar conosco através das coisas criadas, e não por violação do livre-arbítrio. Então, de que forma ele vai se revelar através das coisas criadas, não estando dentro delas? O que seria uma contradição de termos. Se o universo é criação de Deus, nós não poderíamos encontrar Deus em alguma parte dentro do universo. Da mesma forma que não encontramos os arquitetos ou engenheiros de uma casa por meio de suas paredes ou teto, mas nem por isso concluímos que aquela casa não tem arquitetos e engenheiros. Um ser que cria a matéria não pode ser contingente a ela. Se Deus criou toda a matéria, ele necessariamente tem que ser independente dela. Assim como o arquiteto é independente de sua obra e não parte da parede da casa, da mesma forma o pintor não é parte do quadro pintado, ele é externo à sua própria criação. E é por isso que Deus é, por definição, imaterial e transcendental. Essa é a razão pela qual ele deve se transformar em um homem na pessoa de Jesus, quando veio à Terra ao invés de vir como Deus. Ninguém fala melhor sobre isso do que C.S. Lewis, quando disse, abre aspas, procurar Deus ou o céu pela exploração espacial é como ler ou assistir todas as peças de Shakespeare na esperança de encontrá-lo num dos personagens, ou Stanford num dos lugares. Shakespeare está de certa forma presente em todos os momentos de cada peça, mas nunca está presente da mesma maneira que Falstaff ou Lady Macbeth, personagens criados por ele. Tampouco está difuso em uma peça como uma espécie de gás. Podemos saber que Deus existe ou que há uma forte possibilidade dele existir através de argumentos como o argumento cosmológico e o argumento teleológico, o argumento da lei moral, as profecias cumpridas na Escritura,
as evidências da ressurreição de Jesus e também o argumento da contingência, devido também outros argumentos e a própria intuição que nos diz que há um Deus, que este universo é um projeto e não fruto do acaso ou sorte. Mas não podemos encontrá-lo literalmente em alguma parte do universo, razão pela qual ele nunca vai aparecer como Deus e alguma pessoa da Terra. Para além disso, podemos dizer que Deus de fato já apareceu física e pessoalmente entre nós, na pessoa de Jesus Cristo. Aqueles que viviam na época viram os milagres e nós que vivemos hoje podemos confirmar que estes milagres aconteceram porque as testemunhas oculares destes milagres não hesitaram em permanecer firmes nestes testemunhos, mesmo diante da perseguição e morte. Deus, portanto, se revela não fisicamente na natureza através do argumento cosmológico e teleológico, se revela em nossos corações através do argumento da lei moral, se revela nas Escrituras, argumento das profecias cumpridas à risca, e se revela na pessoa de Jesus Cristo, argumento da historicidade e ressurreição de Jesus. O que mais os ateus querem? Seja lá qual for, de uma coisa podemos ter certeza: eles não têm desculpas para a descrença, pois não é por falta de evidências que eles não creem. Eles estão, como já dizia o apóstolo Paulo, indesculpáveis.